Vamos continuar falando de Dressrosa, mas agora com mais spoilers. Yes! Vamos entrar em detalhes, porque eu tô muito curiosa. Mitsubukai. A história é muito triste do LoL, os objetivos dele, de querer tanto assim pegar o Doflamingo e torcer o pescoço dele. Que, aliás, é difícil de morrer, hein? E isso fica claro também na história dele, da infância dele, como ele adquiriu a Opi Opi no Mi. Por quê? Ele queria muito obter essa fruta para ter uma vida eterna. E é isso, o Doflamingo. O Doflamingo. Isso. E aí o Corazon faz o Ló comer essa fruta, porque ele tinha uma doença incurável, que é a doença do chumbo branco. E aí ele faz o Ló comer para ele poder se curar dessa doença, com uma missão de ajudar as pessoas. Porque ele vira um médico cirurgião com a Opi Opi no Mi. Ai, que legal. O Corazon é muito- irmão do LoL. Corazon é irmão do Doflamingo. Do Doflamingo. Isso, do Olha. Doflamingo. E a gente já vai entrar para falar do Doflamingo mais a fundo. Ué. Mas sabe o que é legal nessa história do passado do LoL? Quem assistir vai se identificar muito. Eiichiro Oda, gênio de novo. Me lembrou muito a época da pandemia, quando se falou da doença do chumbo branco. Como os hospitais se comportavam na época. Cara, parece que o cara já previa uma pandemia É. e ele fez isso em One Piece. Ah, vocês são muito paga-pau do Oda. Pode até ser, mas que lembrou eu demais, sou. lembrou. E não tinha nada muito parecido em épocas próximas para o cara poder criar uma parada dessa. Mas, Glauco, desculpa te cortar. Corta. Por que que o Corazon, sendo irmão do Doflamingo, deu a fruta que o Doflamingo queria Do Flamengo. do Flamengo? Não, Flamengo não. O do Vasco queria? Deu pro LoL. Confirmado Luffy Vascaíno. Porque o Corazon, ele é puro coração. Ele é muito bonzinho, ele é muito de boa, ele é na dele. Ele observava muito o LoL, vendo o sofrimento dele com relação à tripulação do Doflamingo, os treinamentos dele. E ele via que o Doflamingo era um desgraçado. Pô, cresceu com o irmão. Aí é que tá. O Doflamingo matou os pais quando era criança. Ai! Matou o pai quando era criança, não os pais. Matou o pai com um tiro na cara dele. Nossa! É. Gente, que anime pesado! Isso é uma coisa muito forte e bom de se raciocinar, porque assim, muita gente fala que mordomias e muita regalia mostra o lado da pessoa, outro lado da pessoa quando vem a dificuldade. E a gente sabe que não é assim. Eu não sou tão canalha assim, porque eu já vivi um lado muito legal da moeda, com meu pai estando muito bem financeiramente e a gente indo para quase zero. E foi o que aconteceu. O Doflamingo e a família dele fazia parte dos dragões celestiais, os Tenryubito. Então eles tinham todas as regalias de um Tenryubito, tal, eram nobres mundiais e tudo que eles queriam estava na mão, e o Doflamingo sempre teve a índole dele, já que ele era um Tenryubito, ele humilhava as pessoas, dane-se, eu quero isso, é isso que eu vou ter. Só que o pai dele teve um despertar de consciência, de que ele tinha que ter uma vida mais digna, próxima às pessoas que realmente batalham por ela. Mais ou menos por aí, eu posso estar filosofando demais, mas é isso. E o Doflamingo passou a não ter tudo na mão como ele tinha, tão facilmente por ser um Tenryubito. Então ele começou a questionar muito o pai dele. Tipo, seu bosta, por que a gente tá tendo esse tipo de vida agora? As pessoas estão me humilhando, estão me xingando, estão me zoando. E ele não aguentou. E ele, filho, a gente tem que aprender a viver como as pessoas comuns. Não dá pra ficar vivendo desse jeito, tirando proveito da fraqueza dos outros. Pá! Foi lá e matou o pai dele. E o Corazon sempre foi o bonzinho. Ele tinha o cabelinho meio cobrindo o rosto, assim. Ele sempre foi o filho mais bonzinho. E ele observou tudo isso. E ele ficou muitos anos do lado do irmão, não servindo o irmão. Existe uma parte no meio muito importante. O Sengoku, que é o almirante de frota da marinha, encontrou o Corazon depois que se separaram, tal, nessa parte dele jovem, e o Corazon virou um marinheiro meio que ultra secreto da marinha. Caraca! E passou a investigar todas as artimanhas do irmão e o que ele via de interessante para passar de informação para a marinha. E aí ele simpatizou com o LoL, tem uma vivência muito forte. Eu chorei quando eu assisti na época, que só estava assistindo. Estávamos começando com One Piece. Na hora de assistir para escalar, não, porque eu já sabia, exatamente. Mas quando o Yuri fez, eu chorei. É mesmo? Que legal. E eu lembro que o Márcio, que está sempre aqui com a gente, ele estava captando o Yuri. Ele falou, nossa, que sensacional, que pesado. E ele considera o Yuri um dos melhores dubladores, tá entre os três para ele. Assim. Eu também considero uma sensibilidade muito forte. Eu e o Yuri, a gente tem uma irmandade muito pesada pelo fato das artes marciais. Ele é instrutor, eu também, não sei o quê. Então foi muito legal. Eu lamento muito o fato dele não participar mais
tão prontamente da série. Quem sabe lá na frente com outro personagem. Ele já fez o Wiper, né? Em Skypiea. Já tem participação do Yuri em One Piece. Pô, mas que legal esse negócio, agora eu entendi. Do Flamengo, então. Ele cresceu com essa índole dele, com os objetivos dele. Só que eu não queria falar tanto do Flamengo, mas eu queria falar do quanto Alexandre Marconato deixou um Doflamingo tão acessível para essa galera que... Nossa, um nojo. Que tá assistindo. Você ouvia ele várias vezes no fone, né? Nossa, cara, que homem asqueroso. A Carol puxava até mais fúria para poder dar os golpes do Luffy ouvindo ele. Ficou muito bom, galera. Eu me arrisco a falar, o melhor vilão de One Piece já dublado, Doflamingo disparado. Muito bom. E assim, pra quem não acompanhou o outro vídeo que eu fiz com o Adrian, algumas pessoas perguntaram, nossa, mas por que o Doflamingo deu uma risada diferente? Na verdade, ele deu a risada dele característica, mas tinha uma outra que a gente adotou, que combina com a maleficência dele, com essa cara de pau toda, que o Doflamingo tem a risadinha dele de... Nossa, E às vezes o Marconato estava tão compenetrado assim fazendo ele, que aí saía um... E eu achei aquilo fantástico. Gente. Falei, ele, putz, Glaucão, perdão, eu não fiz como tá no original. Eu falei, não me interessa, é uma versão brasileira, eu quero essa risada agora. Bom saber. E eu amei essa risada, então a gente mesclava, falei, Ale, a hora que saiu essa risada, por favor, não se bloqueia não. Manda ver porque ficou maravilhosa. Dá requintes de crueldade, assim, mais ainda. Ia fazer o Doflamingo, ele chegava assim, hoje é dia de fazer maldade. E cara, eu vou trazer o Marconato aqui pra trocar uma ideia. E ele prometeu pra mim que o dia que estrear e eu chamar ele aqui, ele vai descolorir o cabelo e vai meter o óculos do Doflamingo. Ai, meu Deus. Eu não tenho óculos. Alguém tem óculos? Já temos o óculos, então. O Evandro, pede a roupa de... Os meninos aqui têm. O Evandro tem, né? Do Flamengo pro verdade, Evandro. o casaquinho, o chalezinho de pele ali. E pra quem não sabe, o Marconato, ele dublou um personagem muito importante em Dragon Ball Z. Dragon Ballzinho, Dragon Ball Z, Super e tudo mais, que é o Ten Shinhan. Ele é o dublador do Ten Shinhan de Dragon Ball. E ele falou pra mim, Glaucão, a hora que sair, eu vou lá no seu estúdio, dar a nossa risada, conversar com essa galera legal do canal de vocês. Pode me chamar, vou descolorir o cabelo e vou meter o óculos. Boa. E Glauco, fala pra mim como é que foi gravar aquela cena do Usopp, que ele fica xingando, falando um monte de besteira, xingando puto, e os tontatas ouvem como se ele estivesse falando outras coisas, assim. Sim, essa é uma coisa que a gente tinha que tomar um pouco de cuidado, porque na imagem original tem os kanjis impressos, né? Então, eu não sei como isso vai ficar na edição, se eles vão continuar aparecendo. Normalmente é o vídeo puro do que é exibido nas sequências de One Piece. Mas eu pedi que a legenda desse uma reforçada dentro daquilo que eu criei junto com o Adrian, para que as pessoas entendessem não só por uma legenda feita pelo kanji, porque a gente mudou. O que eu mais tento fazer dentro de One Piece, e o Adrian compra fácil essa ideia, você também compra, a gente é muito parceiro, é o que a gente tem que potencializa um personagem que a gente gosta tanto. E eu acho os Chapéus de Palha muito parecidos com seus dubladores, assim, sabe? Você mesma hoje fazendo um trabalho X lá, você ficou com raiva de ver uma coisa e botou sua fúria dentro do personagem. A gente faz isso. Então a gente colocou de uma maneira que o Adrian estivesse ali, porque eu entendo que o Adrian é o Usopp. Então tudo que a gente já construiu do Usopp até agora seria como o Usopp através do Adrian falaria aquilo mesmo, como se tivesse trocado, como se aquele personagem saísse da tela e tivesse o Adrian pendurado pelo Hajirudin lá no alto. Então ficaram essas frases aí bonitinhas e a gente trocou. Acho que no original fala, eu quero que vocês todos morram. Eu lembro que a gente pontuou o final como eu quero que vocês todos morram queimados. O quê? O quê? Ele tá dizendo que a gente vai ser salvo. Um negócio assim, eu não lembro agora, cara, mas isso coloca é aqui no muito corte que bom. vai ficar muito legal. Vocês serão guiados? Isso é muito bom, gente. Morram todos queimados, desgraçados. Sei que a gente chegou próximo de fazer um entendimento quando você escuta o que você quer, sabe, na proximidade, tipo velha surda. E aí os caras entenderam de um jeito, começa a chorar, falando que o Usopp é o salvador, que Deus Usopp. Achei por bem deixar Deus Usopp, não God Usopp.
Porque tem que deixar imerso para terceira idade. Descobri isso, podemos fazer um outro vídeo a respeito disso. Você sabia disso, Carol Valença? Quê? A terceira idade tá assistindo loucamente One Piece como se fosse a Sério? novela das 8. Mentira! Demais, mandem mais vídeos, tá, gente? Eu tô amando isso. Que Um beijo pra louco! vocês que têm os avós assistindo One Piece. Fala que o Zoro, Glauco mandou um beijão pra vocês. Cara, que loucura! Que eu acho lindo quando vocês mandam esses vídeos. Façam os avós e os pais assistirem cada vez mais, porque eu fico muito emocionado vendo isso. É com muito carinho que a gente faz isso, Que tá bom? maneiro. E mandem mesmo, mandem que a gente faz um compilado dos videozinhos, a gente reagindo a esses vídeos, dos avós de vocês assistindo. Vai ficar muito legal. Muito legal mesmo. É uma das lutas mais esperadas do Zoro, porque é a primeira vez que ele põe um pouquinho, por que eu falo um pouquinho? Um pouco do poder dele pra fora. Porque, na minha opinião, a luta dele com o Pika, se você for analisar em termos de grau de dificuldade, é 0. E isso dá uma projeção muito Oda do que o Zoro guarda mais à frente. Porque o Pika não fez nem cócega no Zoro. Mas assim, o grande problema é deter o Pika. Ele não consegue ferir o Zoro, mas o problema é como fazer com que ele seja impedido mesmo, sabe? E aí mostra ele botando pra fora o hack do armamento dele. E aí vem aquele golpe tão famoso que eu brinco sempre nos eventos, que até então eu tinha feito só no Stampede, mas que é derivado dessa cena. Foi tranquilo pra mim, porque eu já tive que adaptar no Stampede. Mas de tanto eu fazer no evento, não precisei nem do texto. Olha que legal. Que é o das 9 montanhas e 8 mares que formam um mundo só, um pequeno mundo de 1000 lugares, e quando reúno tudo e multiplico esse mundo, não há nada que eu não possa cortar. E aí ele concentra a espada e gira assim, Santoriu Ogi, Santoriu Ogi, Ichidai Sanzen Dai Sensekai. O Dai Sensekai pela primeira vez na série, agora em Dressrosa. E é a primeira vez que aparece o hack do armamento do Zoro? É nessa luta com o Pika? Sim, ele, não é que o Zoro não manifestou, desde esse pós-time skip, ele não manifestou o poder dele assim, não vou falar pra valer, porque não botou nem 10% pra fora ali. Mas é a primeira vez que ele dá amostras de poder ali no anime. Oh, que maneiro. No pós-time skip, né? Ele luta contra a Pardalzinho lá em Punk Hazard, a Monet, só que não chamo de luta, porque é muito, muito, muito discrepante a diferença de poder. Mas é a primeira vez que ele mostra um pouco do poder dele. E a lâmina Kokuto que ele aprendeu com o Mihawk. Oh, que ele deixa as lâminas da espada pretas. Muito legal. Ô, louco, velho. Certo? Alguma que você lembra que você queira perguntar ou deixa para um próximo vídeo? Ah, deixa pro próximo, vou assistir. E se você já assistiu o arco e tem alguma cena que vocês querem saber mais sobre, coloca aí nos comentários. Quem sabe a gente não fala sobre isso no próximo vídeo. Mas se você ainda não viu o vídeo da primeira parte da gente falando sobre Dressrosa, tá aqui, ó.